eventos. Também estamos com disponibilidade de horário para alocação do espaço. Então, se você quer fazer o seu evento aqui no Espaço Capacitar, é só entrar em contato conosco. O telefone está lá no Instagram, está no Facebook, é só fazer o contato. Hoje, mais um dia de palestra aqui no Espaço Capacitar. Hoje, nosso tema é saúde. Nossa área de conhecimento é saúde. Então, estamos presentes aqui com áreas de conhecimento em desenvolvimento pessoal, saúde, tecnologia e gestão de negócios. Então, se você tem interesse em uma dessas áreas, acompanhe o Espaço Capacitar. E sobre saúde, falaremos hoje das 4 dimensões da saúde. E quem vai trazer essa palestra para a gente mais uma vez é o Emiliana! Boa noite, obrigado. Mais uma vez, mais uma terça-feira junto com vocês, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras. Como foi falado, nós estamos com 6 áreas de conhecimento: gestão, desenvolvimento humano, melhoria contínua, tecnologia, inovação e saúde. E hoje nós estamos começando o ciclo de saúde falando sobre saúde em 4 dimensões. Saúde em 4 dimensões, a gente vai discursar aqui durante esse nosso hora de bate-papo e a gente vai entender dentro da saúde como é que o ser humano é visto, como é que ele é enxergado. E a nossa ideia é exatamente essa: fazer com que vocês enxerguem o ser humano de uma forma mais completa. Ok? Bom, mais uma vez agradecendo a vocês, desculpando o horário de início, que a gente sempre dá uma atrasadinha no início das nossas palestras, aguardando as pessoas chegarem, depois as pessoas têm dificuldade de chegar aqui às 7 horas, e então a gente sempre dá um tempo para ver se as pessoas conseguem chegar no horário, né? Bom, então muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem chegou no horário e aguardou até esse nosso início de palestra. Tá ok? Bom, então o nosso bate-papo, como dito, vai ser dimensões da saúde. Então, nós vamos falar sobre saúde, mas de uma visão mais global. A nossa ideia não é falar sobre doença e coisas relativas à melhoria da saúde, mas é dar uma ideia de como o ser humano é enxergado e como a saúde é aplicada nessa visão de homem. Tá ok? Então vamos dar início. Espero que vocês gostem. Se não gostarem também, inscreva-se no canal, deem o like e ative o sininho. Olha só, estou aprendendo. Lembrando a vocês que todas as palestras que nós fizemos até agora, elas foram subidas para o Espaço Capacitar. Então lá é lá no nosso YouTube, que é o Espaço Capacitar. Acesse o Espaço Capacitar, entre lá no nosso link, verifique as palestras que já foram ministradas. Deem o like e se inscrevam realmente no canal para nos ajudar nessa força, essas palestras passarem para outras pessoas terem a oportunidade também de assistirem e terem acesso a esse conteúdo que a gente está ministrando aqui disponibilizando todas as terças-feiras, ok? Então vamos lá. Bom, como é de praxe, nós vamos falar sobre saúde e nós temos um manual que fala sobre todos os assuntos. E não poderia deixar de falar com vocês também desse manual que fala sobre saúde também. 3 João, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem todas as coisas. Olha só, todas as coisas. E que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha só que coisa interessante, né? João aqui já está falando de uma forma bem global, ele fala da saúde especificamente, mas só por essa fala já dá para a gente entender que para ter saúde, para que a gente tenha saúde, essa saúde precisa estar também, ou precisa estar alinhada com a saúde da nossa alma. Então a gente já entende que a saúde não é só biológica, não é só uma saúde física, não é só uma saúde material, ela vai muito além disso. E Ele quer que te vá bem em todas as coisas. Então, se eu quero saúde, tanto do corpo, mas também da alma,
primeiro consigo mesmo. Então a gente está falando de saúde de corpo alma, mas também vamos falar de saúde espiritual. E todas as coisas. Você precisa ter saúde em tudo que você se relaciona. Então, uma amizade, ela não pode ser uma amizade tóxica. Ela precisa ser uma amizade que te traga saúde e bem-estar. Se você vai fazer um alimento, esse alimento, você se relaciona com ele, vai te trazer saúde física também. Então, precisa um alimento que te traga saúde. Então, a gente precisa prestar atenção no alimento. Então, todas as coisas que o homem e o ser humano se relaciona, precisa trazer para ele saúde. E aí a gente vai ver que as dimensões que saúde estão ligadas. Ok? Bom, primeiro nós vamos falar do homem propriamente dito, como a gente conhece. Eu trouxe uma imagem aqui só para poder destacar que homem é esse. Né? A gente pensa no homem biológico. Aí você fala assim, o homem tem uma mente. Aqui, ó. Cadê o neuro? Está lá. Olha a rede neural, o sistema nervoso. Olha quão complexo é esse sistema neural. A gente está falando de cérebro, todo o tronco cerebral, tudo que se ramifica a partir desse cérebro. A gente está falando de toda a rede neural, coluna vertebral, todas as dimensões da coluna vertebral, todos os nossos pontos de contato com o mundo, que são nossos sensores, faz parte do nosso sistema nervoso. E olha só o complexo, ele é só olhando essa figura. Mas nós temos outros sistemas que nos compõem. Nós temos lá, por exemplo, o sistema cardiovascular. Olha como complexo esse sistema cardiovascular, que cuida do nosso coração, do nosso sistema de irrigação sanguínea, da nutrição sanguínea do nosso corpo, da retirada das toxinas do nosso corpo. Olha só como complexo ele é. Enfim, eu não vou ler um por um aqui, mas nós já conseguimos ver a dimensão que é o ser humano quando a gente pensa simplesmente no físico. Então, sistema esquelético, sistema muscular, sistema endócrino, enfim. Esses somos nós, biologicamente falando. E aí a saúde, existe uma definição do que é saúde. Nós vamos ver aqui, ó. O que é saúde? Vou tirar do dicionário do Google, que diz o seguinte: saúde. Saúde é o estado habitual de equilíbrio do organismo. Nós chamamos da saúde de homeostase. Boa disposição física e mental. Bem-estar e rigidez. Rigidez é a boa forma, está bem. Estado do organismo está em equilíbrio com o ambiente. Então não basta eu estar em equilíbrio somente no meu corpo. Eu preciso estar em equilíbrio com o ambiente. O ambiente é o ambiente ecológico, todo o ambiente. Mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida. Mas fala, mas eu estou vivendo. Mas eu estou vivendo com saúde? Como é que está sendo a continuidade da minha vida? Ela é uma vida realmente saudável? Uma vida de bem-estar física, espiritual, emocional? A gente precisa entender vida como a própria Bíblia nos diz. Vida em abundância. E quando a gente fala que Deus diz que nós queremos vida e vida com abundância, a gente pensa logo em grana, né? Eu estou nadando em grana. Mas será que só isso é abundância? A gente vê tanta gente com grana podendo desfrutar à vontade da vida, do bem-estar, mas não tem condições para respirar direito. Não consegue, não se locomove direito. Não consegue porque não se relaciona nem com ela, muitas vezes, que dirá com outras pessoas. Então, quando fala-se abundância, nós precisamos abundar em tudo. E a Bíblia diz que onde abundou, como é que é? Quando abundou, o pecado superabundou a graça. Então, é algo além do abundar, é superabundar. Então, Deus quer muito além do que simplesmente uma abundância. Então, a gente precisa transbordar essa abundância. E é dessa saúde que a gente está falando. Vamos lá. Ser humano. O que é o ser humano? A gente pode resumir o ser humano como uma máquina complexa. O ser humano é só isso? Qual é o nome? Máquina complexa. Então, só um complexo já nos dá a entender que é algo complicado. Não é fácil de entender.
entender. Não é simplesmente isso é o homem. Tá, a gente entende de uma forma generalizada o ser humano. A pessoa que tem cabeça, pescoço, tronco, membros, se locomove, pensa, porque o homem e o ser humano é um ser pensante. Mas é só isso? Quando a gente fala de mente, a gente tem o ser humano biológico, a gente tem com cabeça, tronco e tal, mas quando a gente fala de mente, a gente já deixou de conhecer esse homem. A gente já deixou de compreender o que é esse homem. E cada um vai ser, na sua generalidade, um ser individual. Porque cada um vai ter a sua característica, a sua identidade específica, que já vai ser difícil de compreender. Se você chega num médico, num psicólogo ou num terapeuta, e você faz uma reclamação específica, olha, eu estou sentindo uma amargura no meu coração. Você vai passar por essa sessão de terapia, ou o médico vai te atender. Ao final de tantas sessões, você vai ver que aquilo causado naquele homem vem de coisas completamente diferentes. A mesma coisa que o homem sentia que era uma amargura, você fala assim, toma um remédio, não toma amargura, não. Para onde vai ser o resultado de uma raiz diferente? Transformou aquilo, para outro vai ser uma coisa completamente diferente. Não tem receita de bolo. Ah, mas tem receita do médico, ele escreve lá, te dá um remédio e passa a dor. Paliativo. Ele não resolveu o teu problema, ele pagou a tua dor. Mas o problema que está enraizado não foi descoberto, porque não existe receita de bolo para resolver problemas. Cada um, individualmente falando, vai ter que ser analisado, porque esse homem ele é complexo. O que causa uma dor de cabeça numa pessoa pode ser uma coisa, por exemplo, referente à compressão da coluna cervical. O outro pode sentir uma dor de cabeça, a mesma dor de cabeça no mesmo lugar, com a mesma intensidade, porque tem um problema de estômago. E não adianta dar um remédio de estômago para quem está com problema na coluna cervical? Então, o ser humano é complexo, nós precisamos compreender uma na sua individualidade. Compreender isso. Porque se nós enxergarmos esse vídeo como uma máquina sem ser uma máquina completa, nós vamos querer dar o mesmo resultado, igual o carro. A gasolina não vai funcionar. Entupiu a vela, sujou a vela, limpa a vela. O ser humano é diferente. Os sintomas serão iguais, mas a causa, a raiz e a forma de resolver vai ser completamente diferente para cada um. Existem situações que serão as mesmas? Pode acontecer, você pode ter a mesma raiz, mas você precisa compreender naquela pessoa especificamente. Ok? Então o ser humano ele é uma máquina complexa, vamos entender isso. Eu trouxe como pano de fundo para a gente entender esse homem complexo um livro chamado, acho que eu trouxe outros artigos comentando sobre o assunto, mas um livro do Domênico De Masi que fala sobre o ócio criativo. Ele, dentro do ócio criativo, dentro desse livro, ele fala sobre o homem complexo. E é o que a gente vai discutir aqui. O ócio criativo, para quem não sabe, o ócio talvez não fique sem fazer nada, isso é o ócio. E ele traz essa ideia de que o ser humano necessita do ócio para que ele possa despertar, criar, desenvolver coisas. Ele tem que sair daquele mundo tribulado para que ele possa olhar para dentro de si mesmo e dentro de si mesmo ele conseguir tirar o seu melhor. Por isso o ócio criativo. Então vamos lá? Bom, uma psicóloga que eu tirei um texto da internet, dessa psicóloga chamada Thais Souza, ela diz o seguinte: vivemos num mundo rápido, dinâmico, instantâneo. Isso aí a gente comentou lá, né, quando estava falando sobre tecnologia, né? Mundo instantâneo, tudo a gente quer muito rápido. 5 segundos. Se tiver 20 segundos, caramba, é uma eternidade para mim. Descartável. Até porque se eu vi aquela coisinha de 20 segundos, eu não quero mais ver aquilo, já que já passou, eu não quero de novo. Isso é ruim porque a gente está tratando as pessoas dessa forma. Está tratando, né, os relacionamentos dessa forma. Como é descartável, eu já fiz, vamos efêmero, fugaz, de relações instáveis e frágeis. Vivemos o chamado tempos livres. Essa é um jargão, é um termo, uma definição que está sendo muito utilizado para isso que a gente acabou de ver aqui, para relações instáveis, para coisas frágeis e efêmeras. Então a gente precisa entender isso aí.
Então o ser humano está vivendo isso. Então a gente precisa estar atento. Bom, e aí para a gente começar a discutir o homem complexo, a gente precisa entender o que é complexidade, principalmente se tratando do homem. Então vamos ver aqui a fonte. Vocês vão ver que no final do nosso bate-papo tem as referências. Eu não coloquei as fontes lá na referência porque eu já coloco no local. Então só tem lá o livro do Homem Complexo que eu coloquei que eu comento dessa referência. Mas todas as fontes, tudo que eu tirei, vão estar definidas aqui nos slides específicos que falam sobre aquele determinado assunto. Tá legal? Então vamos lá. Complexidade é o ato de ser complexo. Pô, você está no dicionário. Mas o que é o ato de ser complexo? Então vamos lá. Complexo é tudo aquilo que contém muitos elementos no par. Então a gente já consegue entender, quando eu mostrei aquela foto do ser humano, que é o ser humano em vários pedacinhos. O ser humano cardiovascular, o ser humano neurológico, o ser humano endócrino, o ser humano esquelético, o ser humano muscular, ou seja, vários seres humanos diferentes. Até porque a gente, para entender o homem, precisa compreender na sua complexidade, mas a gente precisa entender a individualidade, o específico daquele homem. Porque se tiver um problema no músculo, não adianta querer tratar o problema na cabeça, o sistema neural. O sistema neural pode estar causando um problema neuromuscular, mas o problema é o músculo. E também tem um problema que afeta o músculo que é neural. Então, assim, são sistemas que eu vou precisar compreender. Se o problema é neuromuscular, eu preciso entender o neuro e entender o muscular. Se eu compreendo o muscular, não adianta entender o neuro, eu não vou conseguir resolver o problema do muscular. Então, eu preciso compreender essas partes. Só que não basta. Você precisa se especializar, mas você precisa conhecer o todo. O muito ruim que acontece hoje em dia é que as pessoas cada vez mais estão se especializando num tópico muito específico. As pessoas se especializam em apertar o parafuso, mas se esquecem que muitas vezes precisa bater o prego. Mas aí não. O prego já não é mais comigo. Mas se você só aperta o parafuso e não consegue compreender que naquele momento você precisa bater para empurrar o prego, você nunca vai chegar na opção de virar o parafuso. Então a gente precisa ter uma ideia do todo. Então é isso. Então, possui todos os elementos. A gente está vendo aqui. É um conjunto de coisas, circunstâncias ou atos ligados ou relacionados entre si. Viu? A gente mostrou lá uma série de sistemas que individualmente eles funcionam com uma determinada função. Mas eles só funcionam integrados. Se você retirar o sistema neural da pessoa e botar só a pessoa com isso, ela não vai ser uma pessoa. Ela não vai ser um ser humano, ela precisa do sistema cardiovascular, precisa do esqueleto, ela precisa do musculatura, enfim, ela precisa de tudo. Então, eles precisam estar ligados ou relacionados. É aquilo que pode ser considerado sobre mais diferentes aspectos. Ou seja, eu preciso não olhar só para o específico, eu preciso olhar para o genérico também. Há uma característica daquilo que não é simples. Se é complexo, não é simples. Daquilo que se mostra complicado, que não possui clareza, que é confuso, difícil de entendimento. Então, assim, não é pensando que é impossível você compreender aquilo que é complexo. Mas não adianta você querer conhecer o complexo estudando genericamente. Você tem que se debruçar sobre determinada coisa para você compreender. Por isso que muita gente vai ver eu falando mal dos coaches, apesar de eu também ser, porque eles estudam tudo genericamente e dão uma situação como se fosse resolver a vida da pessoa. E não se debruçam no profundo. Você está falando de emoção, de sentimento, de cabeça, de emocional. Se você não se aprofundar profundamente para saber como funciona aquilo, dá um simples exemplo. Se você não sabe o que é e de ego e superego, não estuda nem cabeça emocional. Se você não sabe o que é isso, que é o básico para você entender o que está no consciente, no subconsciente, no inconsciente, não pode tratar pessoas emocionalmente, mas aí você dá uma palavra e aí você resolve a parada. Então, para mim, sempre foi muito mais complexo e ele está dizendo isso. A gente precisa se atentar e ter muito cuidado. O ser humano é complexo, é complicado, mas é passivo de estudo, é passivo de compreensão. Bom, então o que a gente tem aqui de alguns exemplos que a gente ouve falar sobre coisas complexas? Por
alemão. Alguém já ouviu falar em complexo do alemão? Por que aquilo é complexo? Uma comunidade que é chamada de um nome que possui complexo do alemão, complexo da maré. Ele é chamado de complexo exatamente porque é algo complicado de você compreender. Não tem algo muito bem definido ali. Você não sabe onde começa a comunidade e onde ela termina. Você não sabe que tipo de cultura tem um canto e tem o outro. É algo muito grande, variedade de cultura, porque tem pessoas que vêm de vários lugares do Nordeste, de São Paulo, acaba caindo no mesmo lugar, tem pessoas de várias possibilidades financeiras, tem gente que não tem nada, tem gente que tem muito, enfim, aquilo ali é um complexo. Por isso chamado de complexo, porque a gente não consegue compreender. Aí você tem o complexo de Golgi, que é relacionado às nossas células, e também tem esse nome porque é complexo. Complexo de Édipo. Por quê? Alguém já ouviu falar do complexo de Édipo? É aquela historinha, né, que o filho se apaixona pela mãe. É algo mais complexo que isso. Né? Enfim, complexo de inferioridade. O que faz uma pessoa da presença de Deus achando pior do que a outra? É complexo de compreender isso. O que traz a isso? Então, assim, tem vários exemplos. Complexo B. Por quê? Se você pegar a relação das vitaminas, você vai ver que vai de B1 até, sei lá, que B. E cada um atua dentro do seu organismo de uma forma diferente. Você precisa ter todas elas, cada um vai num canto específico, um vai servir para a memória, outro vai servir para fortalecimento do músculo, criação de aminoácidos, enfim. Uma série de coisas, simplesmente uma vitamina, que é chamada de vitamina B. Só que ela não é simplesmente uma vitamina B. Você toma, por exemplo, o B1 e vai resolver tudo? Não. Porque o teu corpo precisa de uma série de coisas diferentes que estão dentro de algo complexo, como é o caso da vitamina B. Olha só que coisa interessante, né? Então, começa a ficar claro para mim que homem é esse. Se uma vitamina não consegue atingir tudo que esse homem precisa para estar bem, saudável, olha só que coisa interessante. Ele precisa de algo complexo para resolver ele é complexo. Edgar Morin diz o seguinte, ó, sobre o pensar complexo, aquele livro que a gente estava conversando. Edgar Morin e a crise da modernidade, nosso 97 nos ensina. Sabemos que somos máquinas vivas de 30 milhões de células controladas, portanto não irregular, não livre, não desorientadas, não desgovernadas, mas sim equilibradas. Olha só que conclusão interessante. Essa conclusão a gente já tem na biologia. Isso não está trazendo isso à tona. A biologia diz que sim, precisa ter uma homeostase, que é o equilíbrio. Essas coisas todas, células, órgãos, sistemas, então tem que estar em equilíbrio. Maravilha. Não podem estar desgovernados, cada um fazendo uma coisa. Não sei se você já ouviu alguma doencinha falando, chamada câncer. Carcinoma, coisa parecida. É o desequilíbrio, é o desordenamento das células. Então, se elas estiverem desgovernadas, desorientadas, vai causar mal. É disso que a gente está falando. Então, precisa estar tudo organizado. Então, esse homem é complexo, porque para organizar isso não é simples. Uma má alimentação desorganiza tudo isso. Um mau relacionamento tóxico, desorganiza isso aqui. Uma má utilização do corpo desorganiza isso aqui. Ok? Então é disso que a gente está discutindo aqui. Nos diz também Morin que devemos nos situar no espaço metodológico em que separar e distinguir nunca é cortar. Unir e conjugar nunca é totalizar, mas sim pensar a globalidade. Aqui ele está conjecturando que pode ser uma complexidade. Então, quando você separa, não significa que você está cortando, você está arrancando. Significa simplesmente que você está classificando. Ah, está separado, porque o que é uma célula, por exemplo, epitelial, é diferente de uma célula cardíaca. Separei, mas não cortei, não arranquei, separei das minhas conclusões para poder tentar compreender. É isso que ele está falando, unir e conjugar também não é totalizar. Por quê? Porque a gente tem a mania, o ser humano tem a mania de generalizar. E principalmente as coisas da mente, elas são dessa forma. Às
vezes acontece uma coisinha, uma situação muito específica, e aí a gente generaliza e passa a achar que é sempre daquela forma. Isso acontece principalmente quando a gente é criança. Acontece uma situação quando a gente é pequeno, a gente generaliza, tipo, eu entrei no elevador, o elevador parou. Mas eu não veio parar lá. Eu agora acho, daqui para frente, que todos os elevadores que eu entrar vão parar e não entro mais no elevador. Eu escutei falar que o avião caiu, generalizei, todos os aviões caem. E aí eu não ando mais de avião. Quer ver um exemplo legal? Mulher traída. Ela acha que todos os homens vão trair. E isso é uma grande verdade que eu deixo aqui com o público, que o homem não é dessa forma. Ele é muito mais complexo que isso. Aqui, ó, o texto está dizendo isso. Então não é tão simples. Não generalizem os homens. Viu? Dando kkk, mas lá, não valeu, não valeu. Estou dizendo aqui como vocês estão estudando um homem complexo. E não estou tentando, não estou querendo generalizar e facilitar, simplificar o homem em homens traidores. Nada disso, nada disso. Então vamos lá. Pós ideias de Mohammed, compõe os pensamentos de Cristo Pascal denunciam. Portanto, sendo todas as coisas causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, imediatas e imediatas, mantendo todas o laço natural e sensível que liga as mais afastadas e mais diferentes. E para a gente filosofar, considera impossível conhecer particularmente as partes da oração. Esse é um grande cientista. Inclusive, ele é muito ligado às pesquisas de Blaise Pascal à tecnologia da informação. Ele desenvolveu uma linguagem de programação na academia que até 10 anos atrás a academia não utilizava isso. A gente está falando lá do início do século passado, e ainda era utilizado para você ver como essas pesquisas perduraram. E ele traz isso aí, ó, considera impossível conhecer particularmente as partes. Então, falar que todo homem generalizando ele é o homem como os traidores, não dá para você tirar essa conclusão, porque cada homem, ó, é impossível conhecer a sua particularidade. Correto? Aqui, ó, estão levantando a mão, isso aí. É isso, é dessa forma. Bom, pelo pensamento de Pascal, devemos aprimorar o nosso olhar para o todo, viu? Você precisa aprimorar os olhos para os homens, mesmo que estejamos na busca por entendermos as partes. É comum se observar tais pensamentos no convívio de sociedade, particularmente sem ter essa instituição. Sendo assim, analisando alguns exemplos, se a grande valia para compreendermos a análise moral. Estou fazendo uma conclusão sobre o que tinha falado anteriormente. Então a gente precisa analisar o homem no seu convívio, porque o homem familiar, ele tem não é que ele vai ser um homem diferente, mas ele tem uma postura, um comportamento quando está em família, ele tem um comportamento quando está no trabalho, ele tem um comportamento, não é que ele é um homem diferente, mudou de personalidade, ele agora é bipolar. Então o homem seria polipolar, porque ele se relaciona com vários tipos de instituições diferentes, e seria diferente em cada uma delas. Não é. É porque cada instituição, cada ego, cada ambiente que ele se relaciona, necessita que esse homem tenha uma determinada postura. É só isso. Ok? A gente precisa compreender. Por exemplo, você não entra no fórum de chinelo. É uma forma de se comportar. Por quê? Porque aquele tipo de instituição ela é mais formal. Então exige um tipo de formalidade para você tratar isso. Você não pode falar qual é mané para o juiz. É tipo isso. A gente precisa entender essas relações. Não é que mudou, é um homem diferente, um homem polipolar. Não é isso. Bom, e aí para a gente entender esse homem, a gente precisa conhecer as dimensões humanas. Essas dimensões humanas, tá? São dimensões traçadas pela psicologia. A psicologia, ela traça um homem dividido em 4 dimensões. Tá? Que são elas? Ó, deixa Aristóteles, a gente vai comentar, todas elas aqui a gente vai chegar a essa conclusão. Ó, deixa Aristóteles, que estamos acostumados a ouvir a afirmação de que o homem é um ser político. O homem é um ser político? Sim. Nós vivemos em política. Eu não estou falando aqui de política partidária. Eu sou do partido tal, sou do partido Y, eu sou do time tal, eu sou do time Y. Não é esse tipo de política. É da relação
se relaciona de forma cidadã, esse homem, ele tem um ser político. Ele discute as relações, ele discute a vida. Esse homem é um homem político. Desde o início do cristianismo, aprendemos que o homem é um ser espiritual. O que podemos dizer nas religiões que o homem é um ser espiritual? Sim, ele tenta a religação com o transcendental, ele tenta sair das coisas materiais e das coisas mais etéreas. Tem a ver com isso. Poderíamos chamar de um homem espiritual? Sim. Mas basta esse homem é só isso? Não é só. Desde Marx, quem está falando de Karl Marx, somos informados de que o homem é um ser trabalhador. E ele identifica o homem, o ser laboral dentro do homem, até fazendo relações com uma escravidão. Quer dizer, aquele homem ele é escravizado pelo trabalho. Então ele traz isso como homem trabalhador. A partir da sociologia, que muito se desenvolveu também a partir de Marx, o homem é apresentado como um ser social. Um homem social que se relaciona com a sociedade e necessita do social para poder viver. Ele não é só do trabalho, ele não se relaciona só no meio espiritual. E também não é um homem simplesmente que se relaciona com a política. Apesar disso tudo, ele também é um ser social que precisa dos relacionamentos, dos vários tipos de relacionamentos. A relação com tudo, com animais, com a ecologia, com as relações entre seres da mesma espécie, da relação consigo próprio. Então são relações. E com o advento da antropologia, conseguimos descobrir que na realidade o homem é um ser cultural e também se desenvolve e modifica os seus comportamentos, a sua forma de enxergar o mundo, a sua lente de enxergar o mundo a partir da cultura que ele está inserido. E é fácil a gente compreender isso. Se você for num país árabe, por exemplo, você vai ver determinados costumes por conta da sua cultura diferente da nossa cultura. O mundo ocidental, o mundo oriental, é muito comum a gente perceber drasticamente esse tipo de diferença, porque as diferenças culturais entre o mundo oriental e o ocidental são gritantes, mas não precisa você ir tão longe. Se você sair, por exemplo, do Rio de Janeiro e você for para o Nordeste, você já vai ver uma diferença cultural ali gigante, as pessoas se portando, falando, se alimentando, diferentemente do Rio de Janeiro. Se você for para o Sul, da mesma forma, se você for para o Centro-Oeste, também da mesma forma. Então você não precisa ir muito longe. E se você prestar mais atenção, se for bem atento, você vai ver que não precisa nem sair do seu estado nem do município. Se você está na área urbana do seu município, você vai enxergar você com uma cultura específica. Se você for para uma área rural, você já vai ver uma coisa completamente diferente. Se você for para um lugar de comunidade, você vai ver uma cultura completamente diferente. Essas pessoas se portam, se vestem, se alimentam, se relacionam, conversam, frequentam lugares diferentes umas das outras. Aqui não temos juízo de valores se é melhor ou se é pior, mas para a gente compreender que são diferentes. Então precisam ser tratados como todo ser humano de forma diferente, com esse olhar diferente. Quase até com idiomas diferentes. Quase até com dialetos diferentes. Então é um idioma, né? Tem gírias que a gente ouve falar aí de determinados nichos, por exemplo, da sociedade, que a gente nem consegue saber exatamente do que estão falando. É um outro mundo. Ok? Então a gente precisa entender esse homem com toda essa diversidade. E aí a gente está falando de saúde. Por que você precisa conhecer esse homem? Porque até nos relacionamentos, se você é uma pessoa que trabalha na área de saúde, ou você cuida de pessoas, independente de ser ou não da área de saúde, se você não tem esse conhecimento prévio, você pode estar afastando essa pessoa de você e vai estar aproximando para que você possa dar o melhor atendimento. E a gente está falando só também de saúde, o atendimento de uma forma geral. A pessoa chega para ser atendida, você bate no seu portão, você não entende culturalmente aquela pessoa está falando, está fazendo, está se portando, você muitas vezes rechaça aquela pessoa. Então é disso também. Bom, como a ciência trata isso? A gente está falando de ciência, está falando mais da área de psicologia, também da psiquiatria. A ciência moderna considera o homem sob 4 dimensões. O eros, que é o físico
E o corporal, a gente está falando do homem matéria que a gente está pegando. Ah, vocês estão vendo isso? O homem físico, corporal. E diga-se passagem, muito filé, diga aí. 72 filhinhos. Pô, leva qualquer um. Vamos lá. Conta para ninguém que eu fiz uma avaliação. O Pavos, que é um homem sensível, é um homem das emoções. Ou seja, esse homem que é material, ele também possui emoções, ele possui algo dentro dele que está além do seu corpo. Ok? O Logos, que é o homem cognitivo, é o homem razão, é aquele homem lógico, é aquele homem que pensa. Porque a gente está falando aqui de emoção, está tudo no mesmo lugar. O cognitivo e o emocional estão no mesmo lugar, só que se portam de formas diferentes. Olha só que coisa interessante. Nós estamos falando aqui de cabeça, de uma forma geral. Aí você tem a razão e você tem a emoção. Muitas vezes você vai se relacionar com uma pessoa que vai trazer fortemente o seu lado racional. E como é que você vai tratar com essa pessoa, vai lidar com ela? E outras vão trazer o seu lado emocional. Muitas vezes, quando você está cuidando da área de saúde de alguém da área racional, ela tem problema que ela já sabe, inclusive, a solução. Ela acha que sabe qual é a solução. Porque ela botou o racional para funcionar, já foi pesquisar na internet, já perguntou alguém que sabia, pesquisou, enfim. A gente chega lá, doutor, eu tenho essa doença, eu tenho isso, assim é sensado. Eu tenho problema de relacionamento, porque as pessoas elas não gostam de mim, porque elas acham que eu sou pedante, mas eu não sou pedante. Tipo isso, ela já sabe tudo, já tem um resultado. Então as pessoas já não tem problema, eu estou bem. Então ela já, inclusive, já botou doença na outra no outro, usando efetivamente o seu racional. Então, assim, a gente precisa ter todo esse manejo. E aí, o que nós temos? Nós temos o físico, que é a nossa maior estrutura, o emocional, o mental e o espiritual. E aí, por que está nessa pirâmide ascendente? Porque nós fomos feitos assim. Antes de ser soprado o Espírito de Deus dentro da gente, o que foi criado? O Espírito já existia, logicamente, mas não estava em nós. Para ele fazer parte de nós, eu primeiro tinha que ter um físico, uma estrutura, o local para ser colocado ali dentro. Por isso a estrutura é feita dessa forma: corpo, mente e espírito. E assim também é na nossa jornada. Nós não viramos de uma hora para outra um ser espiritual. A nossa batalha, ela é constante nessa linha ascendente. Por acaso a gente conversou, falou aqui com um amigo que está participando aqui da nossa palestra, uma pessoa bastante inteligente, que também curte essas filosofias transcendentais. Estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre a luta do homem com a carne e com a mente para chegar a ser um homem espiritual. Existe uma batalha intensa, nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos crescer nisso, inclusive. Nós não podemos estar satisfeitos de sermos simplesmente um homem físico, um homem corporal, um homem simplesmente material. Nós precisamos evoluir. Então, quando nós evoluímos em conhecimento, evoluímos em estudo, evoluímos em dinheiro, nós precisamos evoluir também em melhorar o nosso corpo, melhorar a nossa mente, para que a gente possa alcançar aquilo que é espiritual. Então, esse é o homem. Olha só que coisa interessante. Esse homem está crescendo, né? Olha a dimensão que esse homem está tomando. Bom, aí eu trouxe aqui simplesmente um segundo exemplo, né, para a gente entender. Eu sou um homem físico, o emocional, o espiritual, o mental. E por que esse ciclo? Porque na verdade aqui a gente fez só de uma forma exemplificativa e didática para a gente entender que nós somos matéria e ascendemos, buscamos ascender ao espiritual. Mas a gente não é desconectado em partes. Isso tudo acontece num ciclo constante em nós. Nós não somos primeiro físico, depois viramos emocional, não.
isso aqui, a pessoa, é tudo isso em si mesmo o tempo inteiro. Então, quando eu olho para esse ser humano nas suas 4 dimensões, eu não posso cuidar da parte física dele, simplesmente quebrou uma perna, e sem entender tudo isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa pode ter quebrado a própria perna. Porque para ele doía menos para ele sentir uma perna quebrada e ser atendido por alguém, para que alguém pudesse abraçá-lo, para que alguém pudesse estar do lado dele e cuidar dele. Fora desse bagulho, eu sempre consegui. Alguns focos. Que a dor de quebrar a perna é menor do que a dor que ele sente na alma. Então ele preferiu quebrar a perna. E se você não entender isso, você vai botar um gesso nele. Daqui a 3 meses ele está andando de novo e vai quebrar a perna novamente. Porque ele precisa ser atendido, precisa que alguém abrace ele novamente. Ele precisa ser cuidado novamente. Então, se não tiver isso resolvido, esse homem, você vai parar na parte física. E o problema dele não é físico, foi naquele momento, naquele instante. Mas tem algo a mais ali dentro. A gente conhece muitos casos, inclusive próximos de nós, de pessoas que cometeram suicídio. Pessoas que tiveram tentativas de suicídio. E quando você vai perguntar para ela se ela realmente queria se matar, ela diz que não, mas se matasse ou se suicidasse, acabaria com uma dor que ela está sentindo. Então, na verdade, ela morre, mas a dor não acaba. A dor está lá no espírito, está na alma, continua. Ela cortou a dor física. Então, precisamos compreender esse homem melhor. Essa é a prova. Precisamos compreender esse homem melhor. Bom, a base desse estudo, a estrutura disso aqui, que também é uma psicóloga também que falou esse texto, tive uma publicação dela numa revista, num jornal, quer dizer o seguinte: quanto às saúdes, generalizando saúde de uma geral vez, esse tema de saúdes, generalizar, financeira e profissional, estavam melhores do que nunca. As saúdes social, física, familiar, intelectual e espiritual clamavam por dedicação e empenho. Por acaso, os exemplos que eu dei aqui falam exatamente disso. Ela tinha o seu problema resolvido em uma determinada área, ou até mais de uma área. Ela estava falando de coach no princípio do nosso papo. Os coaches cuidam do ser humano em 12 áreas de conhecimento, né? Você pode estar com quase todas as áreas muito bem resolvidas, mas se tiver apenas uma área na sua roda da vida desconexa, já é o suficiente para a sua roda não girar. E não girar a sua roda significa você não conseguir sair do lugar. Você permanece com todas as outras áreas top, resolvidas, você ainda continua parado no mesmo lugar. Imagina uma Ferrari top, a melhor Ferrari, comprou 0 bala, 4 milhões, e você não teve dinheiro para colocar a gasolina. Ela vai sair do lugar? Então não adianta. Pode ter o melhor de tudo, o melhor de todo mundo. Se faltar um item, pode ser o suficiente para te manter parado naquele local. E não significa que você precisa estar com todas as áreas da sua vida top, em 100%. Não, porque se você tiver um Fusquinha, ele tiver todo o equipamento funcionando, tiver a gasolina, ele vai te levar para os mesmos lugares que a Ferrari te levaria. Assim, mais ou menos, né? Porque se você chegar com o Fusquinha em determinados lugares, você nem entra, né? Mas assim, falando em distância, ela vai chegar. E vou te dizer mais, tem lugar que o Fusca entra que a Ferrari não vai conseguir entrar. Muito baixinho, por exemplo, aqui em Campo Grande, ela não roda, porque os quebra-molas não deixariam ela passar e nem os buracos no meio da rua, e por aí vai. Mas eu quero dizer o seguinte: tem que estar tudo em consonância. Não adianta você ter uma coisa resolvida. Você tem que olhar para você em todas as dimensões possíveis que você possa imaginar, para que você possa ser pleno. Senão, não tem como ser pleno.
resultam por reflexos desequilíbrios que vamos acumulando ao longo da vida. Cuidar da saúde física é importante? Quem acha que é importante, levanta a mão. Mas os especialistas recomendam buscar o equilíbrio na saúde física, sim, mas não esquecer das outras áreas. O primeiro passo para conquistar o bem-estar é a plenitude. Ressalta que a família é o maior ponto de apoio. Ter uma família, buscar uma família, é um grande ponto de apoio. E com certeza alguém vai me olhar e vai falar assim, pô, mas a minha família é melhor não ter. Tem família que é melhor não ter. Realmente. Mas existem famílias que nós somos obrigados a vir e tem as famílias que nós escolhemos ter, que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Já ouviram um termo que se fala assim, né? Existem amigos que são mais chegados, irmãos. É tipo isso. Tem família que você não pede, Deus te dá. Tem família que não teve jeito, você caiu nela. Ainda continua sendo família. Nós precisamos honrar como a própria palavra de Deus nos diz. Mas não significa que só isso nós precisamos considerar como família. Tanto é que quando você se casa com seu marido, com a sua esposa, o próprio Deus diz que a partir daquele momento vocês são um, e agora você passa a ter a sua família. Então, se você tinha uma família que Deus te colocou para a família que você nasceu, quando você casa, você vai montar a sua família, já é outra família, já não é mais a mesma família. Então, a família não é só aquelas pessoas, né? As pessoas costumam dizer que agora não são mais famílias, são familiares, ou são parentes, mas a verdade é essa, porque a família você acaba escolhendo, quando você escolhe a mulher para você se casar, ou escolhe o marido para você se casar, você está escolhendo uma nova família. Ok? Se bem que os filhos, quando vem, você não escolhe, né? Vem aquilo lá. Né? Às vezes você adota, você escolhe, mas também você não pode escolher muita coisa, você escolhe só quem é. Mas o que vai ser também vai contigo. Então, assim, mas, brincadeiras à parte, tem coisas que você escolhe, tem coisas que você não tem como escolher, né? Mas a verdade é o seguinte: mesmo você não escolhendo, amizades chegaram na sua vida e você não escolheu, familiares, você nasceu daquela família, mas você não escolheu estar ali, relacionamentos que muitas vezes você escolheu, mas você não precisa estar ali, você não precisa fazer isso para a tua vida inteira, você pode fazer escolhas, inclusive se você quer manter aquela família ou não. Se você quer ter aquela família, você fala, poxa, mas você é cristão, está falando isso de divorciar, que coisa anticristã falando isso, é um tratamento cristão. Você viveu uma vida infeliz, que Deus te deu para você ter uma vida em abundância, e você está preferindo ter uma vida infeliz. Então, assim, que controvérsia é essa? Até porque Deus diz que Ele quer escolher para você o relacionamento, e muitas vezes você não dá chance para Ele escolher. Você escolhe, você dá um passo, você faz conforme a sua vontade, e depois você é obrigado a ficar com aquilo até o final. Se você tem um livre-arbítrio para escolher conforme a sua vontade, escolha também para poder seguir a tua vida, seguir em frente. Bom, Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 6. Então disse o Senhor: não condenará o meu espírito para sempre como homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, aqui no Gênesis, ele está afirmando para mim que o meu corpo é carne. Se eu me livrar disso? Não. Quando eu tiver vida na terra, porque nós acreditamos que existe um outro tipo de vida, não teremos mais essa carne. Mas quando estivermos aqui, Jesus está falando da criação, nós fomos criados carne. Então, ok. Por que eu trouxe esse texto? Para a gente entender que, ao sermos carne, sermos aquele corpo físico, sendo aquela base da pirâmide, então não temos como mudar isso, por enquanto. Agora nós precisamos melhorar isso, porque nós não somos só carne. E aí, o que a Bíblia, como a Bíblia trata desse assunto, desse homem que ele é carne? Como a Bíblia trata isso? Eu trouxe uma ideia da ciência, vamos trazer da palavra de Deus. Bom, a Bíblia diverte o homem a respeito da sua geração por todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Sobre competitividade excessiva e a luta pelo sucesso.
trouxe um tema específico. Então ele diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não de paciência, certamente, e isso acabará mal. Olha só, ele está dizendo lá em Salmos 37, 7 e 8, que se você se preocupar com a vida do outro, isso vai te fazer mal. É isso que ele está dizendo aqui, é grosso modo. Então deixa o outro. Não se liga no que está fazendo. Ah, o cara conquistou, não conquistei. Também. Eu tenho que procurar a minha forma de conquista. Eu tenho que buscar o meu próprio caminho. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Isso é uma coisa interessante. Nós vivemos ansiosos por isso. E não tem emprego, e a comida, e a vestimento, onde eu vou morar. Mas quando você consegue transcender da parte física, você vai subindo o teu nível na pirâmide para chegar no nível espiritual, você vai compreender o que a palavra de Deus está dizendo. Você não se inquietar, porque ele diz que é um passarinho que não trabalha, ele cuida, ele dá o alimento, que dirá você que é filho dele. Então, aqui está falando sobre ansiedade. Então, dizendo, você fica ansioso. Ele está dizendo aqui, ó, esquece a vida dos outros. Está falando aqui de pensamentos, de comportamentos, de relacionamento. Esquece, é a tua vida. Aqui ele já está falando de ansiedade. Então, já está dizendo, não se inquieteis. Eu estou cuidando. Por que você vai se inquietar? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E aí ele vai explicando essa história que eu falei aqui, Mateus 6, 31 e 34. Bom, o homem e os sucessos da vida afetiva, ele cuida disso também, relacionamentos, sentimentos, emoções. E aí ele tem aqui João 15, 12, o meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só que coisa interessante. Se você amar todas as pessoas conforme Deus nos orientou, você não vai ter problema com a sua vida afetiva. Ah, fui traída. É chato, né? Fui traída, é chato. É horrível, isso é uma coisa que se passa. Mas o seu problema não é teu. Quem traiu foi outra pessoa. Quem cometeu o erro foi a outra, não foi você. Você está bem consigo mesmo. Ah, foi chato? Foi, mas não é contigo isso. Não deveria abalar você, deveria abalar o outro que fez. Porque quem cometeu a situação, o problema, não foi você. Então você não tem que se abalar com isso. Simplesmente ame essa pessoa, porque ela precisa realmente de amor. Ela precisa do afago, precisa da sua oração. É difícil pra caramba. É tipo assim, quando eu estava na cara para virar o outro. Caramba, só um fez isso, né? É difícil pra caramba. Mas se a gente escutasse esse conselho, não teria problema. Me entrega, vai na fé, vai tranquilo, vai de boa, estou em paz. Porque não fui eu que fiz. Não eu cometi um problema, foi o outro. Ele que vai ter que conviver com isso. O amor é sofredor, benigno, invejoso. Ele está falando o que é o amor. Porque ele diz, amei uns aos outros. Mas o que é amar? Amar é esse amor de Paulo aqui que ele fala em 1 Coríntios 4, 7. Que é um amor muito difícil. Vou falar, uma palestrante que você ama desse jeito? Claro que não. Claro que não. Nem sei se um dia eu vou chegar nesse nível. Mas nós somos um ser que estamos dentro de uma pirâmide, na base dela. E nós almejamos chegar no topo dela. Então a gente, no mínimo que a gente tem que fazer é se esforçar para isso. Aí você vai falar, você se esforça para isso? Muito! Mas ainda assim eu não consigo. Mas eu me esforço. Juro que eu me esforço. Juro. Às vezes eu estou estressada, vi um Paulo, às vezes eu vi um Pedro, quero cortar azuleia, tipo isso. Mas ainda assim eu paro para pensar, caramba, preciso amar essa pessoa, porque Deus amou o mundo. Enfim, é sobre isso. O homem e o estresse. Falando de ansiedade, vamos falar sobre estresse. A paz do espírito salva o corpo, mas a ideia não corrói como câncer. Olha o que o estresse traz. E olha, uma das coisas que
Se tiver uma criança, eu já sei o que foi. Tô brincando. Mas, olha só que coisa interessante. A paz de espírito é saúde para o corpo. Então, por que eu me estresso? Se eu me estresso porque eu não tenho a paz de espírito. É facinho ter paz de espírito, né? Também não é fácil ter paz de espírito, não. É difícil pra caramba. Porque o mundo tem as distrações, as intempéries, os problemas que tiram essa nossa paz de espírito. Mas para eu ter essa tranquilidade do espírito na alma e que vai irradiar para todo o corpo, eu preciso tê-la. Porque isso vai me fazer bem. Eu preciso toda vez que estiver me estressando pensar nisso. Provérbios 14:30. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma bate todo o corpo. Então a gente precisa viver o tempo inteiro com alegria. É fácil? Não. Imagina, né? Cortado com a água hoje. O mundo inteiro te buscando lá, né? Correndo atrás de você. Querendo te estressar. E hoje em dia o telefone está viu? Resolveu o problema. Você dá para teu lado, cortar a tua água. Acho que o telefone me escuta pronto. Então ele é paz. As pessoas querem cortar fora. Depois eu vou lá e ligo. Tipo assim. Aconteceu comigo também. De pagar uma conta de luz na semana passada. Do nada, eu estava lá assistindo televisão. Caramba! Desligaram a luz, faltou luz essa hora do dia. E relaxei. Faltou luz. Aí depois a sobrinha foi lá e falou assim: não, tem luz aqui, tem tudo. Eu fui ver aquela lá na internet dela. A gente compartilha, estava dando pau, já tinha parado. Ela falou: tem luz. Eu falei: opa, então tem alguma coisa errada. Ali na rua ninguém tinha luz para mim, cara, não foi aqui em casa. Aí eu fui lá mexendo nos disjuntores, só lá aqui em casa, está vindo lá fora mexendo. Opa, tem algum problema. Quando eu entrei no sistema, luz suspensa, porque eu esqueci de pagar. Realmente, não chegou a conta, não entrei na internet para baixar. Cortaram. Me estressei? Falei: não, relaxei, vou pagar a conta. Até tentei acelerar para ver se ia na live para resolver isso aí, mas depois falei: vou tentar entrar pelo zap e conversar lá e tentar resolver. Não consegui. Liguei para o 0800, aí falei com a menina. Ela falou: não, você já pagou a conta? Já falei: pagou o código e tal. Aí ela: não, já recebemos aqui, daqui a 30 minutos. Obrigado, minha luz, está resolvido o problema. Então, assim, tem coisas que vão te estressar realmente. Mas às vezes nós nos estressamos por coisas muito pequenas. Então a gente está atento a isso. Por quê? Porque abate todo o corpo, nos causa tristeza. A gente precisa resolver. Homem, saúde física e mental. Ou seja, é sábio nos seus próprios olhos. Teme ao Senhor para fugir do mal. Isso costura a saúde para o teu corpo e o corpo dos teus ossos. Olha só, cara. Que coisa maravilhosa. Corpo, ossos e corpo. Quando eu me afasto do mal. O que é o mal? O mal, tudo aquilo que te faz mal. Fumar te faz mal? Mas chega lá, o Ministério da Saúde é de perto. Precisa pedir mais alguma informação? O próprio máximo de cigarro diz. O cara cria um negócio e diz que mais mal para você que vai tomar aquilo. Bebida alcoólica. E assim vai, uma série de coisas que a gente comete, que a gente faz, celular, a gente falou sobre tecnologia, aumentando a sua dopamina, fazendo você ter picos de dopamina além do que você necessitava, que é um prazer exacerbado, e você fica naquela ânsia de querer esse prazer o tempo inteiro, de buscar essa dopamina, você se vicia naquela coisa, quando você não tem aquilo, você entra no desespero, o corpo entra em desespero. Porque você prometeu dar algo para que você não está mais dando. Ele se viciou naquilo. Isso é saudável? E aí eu falo de tudo. O chocolate, a droga, enfim, tudo aquilo que você faz, não porque você tem o livre-arbítrio de escolher fazer, mas porque determinada coisa te prendeu a fazer aquilo que você não consegue mais largar daquilo. É sobre isso. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do vigor. Mais uma vez, falou, está lá em Provérbios também, 12, 22. Olha só, falando sempre da mesma coisa. Do coração, do coração, do coração.
a gente precisa lembrar que naquela época a gente não sabia que existia cérebro, né? O coração está aqui, é na mente. Então ele está dizendo para a gente cuidar da nossa mente, não cuidar do coração. O coração é um órgão mais físico, a gente precisa cuidar dele, né? Se alimentar direito e tal, para ele fazer atividade física. Mas quando você tem uma mente intoxicada com emoções, com sentimentos tóxicos, e abate todo o corpo, abate os ossos, causa o câncer. Então a Bíblia fala sobre isso. O homem e a sua vida financeira, por quantas atitudes são insensatas, a gente explicou, a gente já falou sobre isso, está lá, ó. Outra passagem fala sobre a mesma coisa, sobre a inveja, daquilo que o outro tem, porque eu não tenho. Ok? Nas empresas, agora não é mais biblicamente falando, nas empresas existe uma teoria, chamada teoria das organizações, que trata do homem e suas relações de trabalho, nesse tipo de instituição. E ela fala que o homem, está lá, já tem hoje diversas concepções sobre comportamento, ou seja, a gente está falando de comportamento, o homem comportamental, como ele se comporta em determinado momento, como instituição, empresa, surgiram essa fala sobre as características daquele homem, ou seja, as relações dele dentro desse ambiente, um ambiente específico. Isso a gente extrapola para outros ambientes, a gente está falando da teoria das organizações, mas quando você pensa em outras organizações, isso também acontece, porque vai acentuar sobremaneira algumas características daquele homem, daquele ambiente, daquela cultura, daquele meio social, daquela comunidade, naquelas relações, contudo, das pessoas, dos relacionamentos intra, que é com ele mesmo, e inter, que é entre as pessoas com quem ele convive. Olha só, as relações nesses ambientes mexem com ele, com as relações que ele tem com ele mesmo. Então esse homem, com as suas relações laborais, por exemplo, pode estar trazendo problemas para a relação com ele mesmo. Tipo, não sou feliz no meu trabalho porque eu não consegui formar tudo que eu gostaria. Eu queria ser médico e trabalho como garçonete. Isso pode estar dando problema ele com ele mesmo. Ele não foi buscar o sonho dele. Isso pode estar trazendo um problema dele com ele mesmo. Aqui nessa empresa, ninguém me respeita. Eu sou um líder e ninguém me escuta. Isso vai trazer um problema com ele mesmo. Que tipo de líder sou eu? Que pessoa sou eu? Que moral que eu tenho? Então, sobre isso. Como também na forma de gerir as organizações. Estamos falando da liderança. Se ele tem esses problemas com ele mesmo, problemas de conduta, características, ele vai ter uma forma de gerir essa empresa. E essa forma de gerir pode ser uma forma saudável, em que as pessoas gostam de trabalhar naquele ambiente, são felizes naquele ambiente organizacional, mas a gente pode ter um líder altamente tóxico, que as pessoas acordam de manhã para trabalhar e não querem. Por que você está falando sobre isso? O que tem a ver a organização com a saúde em 4 dimensões? Imagina você ter que acordar todo dia, 4 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, chegar numa empresa que você não consegue olhar para a cara do seu líder, que você não gosta do seu líder, e aí acrescenta isso, um salário ruim, férias que você não consegue tirar, hora extras que você é obrigado a fazer. Você acha que vai ser saudável com isso? Então, tudo tem a ver com a saúde, né? A gente falou do ambiente. Então, o ambiente que você frequenta, que você está envolvido, trazem problemas que vão mexer com a sua saúde física, mental, cognitiva e espiritual. Bom, nas organizações existem concepções de saúde, que a gente vai falar aqui. Concepções de homem, que aí traz exatamente essa relação de saúde. E a gente tem aqui no boletim, mas a primeira concepção trata do homem econômico. É aquele camarada que cuida do dinheiro. Parte do princípio de que para aquele homem ser feliz, para ele ser um homem saudável, essa relação que eu acabei de contar, laboral, que ele sai do trabalho e fica triste, eu dou um salário melhor para ele, acabou. Ele vai ficar feliz. Ele precisa tirar férias, ele ganha bem. Ele precisa ter tempo com a família, ele ganha bem.
quer tirar férias? Não, pô, vende as férias, precisa de grana. Será que isso é real? Isso é verdade? Mas uma primeira concepção contou disso. Dá mais salário para ele, ele vai ser um homem mais feliz, vai ser um homem saudável, vai ser um trabalhador, não vai ter problema. Por incrível que pareça, algumas coisas que a gente escuta hoje falar de Marx, você acha que Karl Marx é um demônio? Esse tipo de coisa ele discutia lá na Alemanha, lá no início do século XX, que era exatamente o que as empresas, o que a burguesia, vamos dizer assim, fazia com o proletariado, que era um trabalho sem descanso, um trabalho sem boa remuneração, um trabalho sem lazer, um trabalho totalmente controlado. Ele discutia esse tipo de coisa. Eu também não sou a favor de muitas coisas que Marx fazia, mas essa discussão referente a esse tipo de trabalho partiu dele. Interessante de pensar nisso. Muito a partir das discussões de Marx, começou-se a ter férias, a ter um 13º, 14º salário, as empresas têm direito a lazer, a não trabalhar 14, 16 horas por dia, enfim, segurança do trabalho, mexer com as máquinas, mas tem uma proteção. Ou seja, não é de todo melhores salários, porque veio o termo da mais-valia, né? Dizia que o empregador te paga, né? Você trabalha, o que você trabalha, o que você produz para ele é 100 vezes aquilo que ele te paga. Então, sim, uma série de conceitos que vem a partir dessas concepções de Marx. Então, sim, não é tão demônio como as pessoas falam. É que se utiliza, lógico, que tem outras concepções esquisitas e a gente só pensa nisso, mas de toda a teoria a gente tem sempre um lado bom e um lado ruim para a gente tirar. É que a gente não consegue, como ser humano, olhar dessa forma. A gente, quando abraça um lado, demoniza o outro. Enfim, na segunda concepção, a gente tem um homem social. Tudo bem, só dinheiro não basta. A gente cria uma relação. Deixa, por exemplo, cria uma salinha de jogos para ele na fábrica, na hora do almoço, ele come e joga lá um ping-pong, joga uma carteira, joga um baralho, ele vai ser feliz porque ele está se relacionando, ele ganha melhor, ele se relaciona com pessoas, então ele vai estar tranquilão. Então, foi tipo isso, essa necessidade de fazer com que o homem se relacionasse. Aí não só dentro da organização, mas que tivesse tempo de férias, que pudesse ter áreas de lazer, enfim, uma série de coisas que faziam então com que o homem pudesse ter esse melhor relacionamento. Ok? Bom, na quarta concepção, na terceira concepção, então a gente tem um homem organizacional. Aquele homem econômico social chamado de estruturalista, tem um nome aquilo ali, mas agora ele com uma motivação dupla, econômica e social, dentro das organizações, essa junção de teorias. A quarta concepção foi chamada de homem administrativo, onde ele passou a ser um homem mais valorizado, porque você tinha apenas uma determinada cúpula tratando dessas áreas mais nobres, vamos dizer assim, e o resto era um trabalhador, era sal, máquina, coisa toda. Então, foi melhorando, foi se valorizando em termos de conhecimento, de dar oportunidade para você se aperfeiçoar, se capacitar, e aí poder sair das linhas de chão de fábrica e poder estar trabalhando numa área, vamos dizer assim, mais nobre, onde você deixa de ser uma mão de obra para ser uma cabeça pensante, para ser uma cabeça de obra. Você não seria mais aquele homem que tinha a mão na massa, mas você estaria sendo o administrador, o organizador, trabalhando numa área mais de liderança, uma área mais gestora. E na quinta concepção, que é a que a gente vive hoje, é o homem complexo, dentro das organizações. Tudo isso não é só isso, e nem tudo isso é tudo isso e muito mais. A gente não consegue exatamente descrever quem é esse homem. Então, a gente diz que esse homem é um homem complexo. Fica muito mais fácil. Por quê? Com essa teoria, foi na década de 70 que isso foi desenvolvido, cada indivíduo é um mundo à parte. A gente falou isso logo no início do nosso bate-papo. Uma realidade distinta das demais. Nada é absoluto. Tudo é relativo. Ao mesmo tempo plural e singular. E
e é mais uma vez composto por convicções, pensamento, percepções e motivações. E essas motivações e percepções é que a gente nunca vai saber o que são, porque isso vai variar de indivíduo para indivíduo. O que motiva uma determinada pessoa, com certeza, não motiva a outra. Quando eles cunharam pelo dedo homem econômico, para determinados elementos, aquilo era bom e aquilo bastava, ganhei mais dinheiro. Até hoje a gente pensa nisso. A gente trabalha 18 horas por dia, se tem um salário melhor, para ele está ótimo. O workaholic, por exemplo, eu sou preocupado mesmo em trabalhar. E se você pagar melhor para ele, melhor, porque vai você pagar, mas eles vão trabalhar. Não estão preocupados com outras áreas da vida. Então, só que a gente viu o seguinte, para outros não. Uns se satisfaziam só com isso, outros não. Outros precisavam de outras coisas. E viram que não adiantava dar só mais uma coisa. Porque, como a gente falou na teoria das organizações, quando você dá um benefício, você dá aquele benefício para todos. Parte do princípio que é você fazer aquilo que você está agradando a todos. Você deu dinheiro para todo mundo, você não queria tempo. Você deu tempo, não queria dinheiro. Aí você deu tempo e dinheiro, não queria lazer. E assim vai. O ser humano, ele nunca está satisfeito consigo mesmo, si próprio, com suas motivações, concepções. A gente está sempre mudando. Bom, então, Roberto Renato, um pensador dessa área da gestão de recursos humanos, diversos livros, teoria dessa área, principalmente da gestão de pessoas e teoria das organizações também. Sobre o homem complexo e suas relações. O conceito de homem complexo pressupõe que em sua relação transacional ele se esforça para dominar o exterior e para isso suas habilidades. Para cada indivíduo, padrão de valores, percepções, motivações é o resultado da interação de características biológicas e experiências do seu desenvolvimento. Ou seja, biológico, ser humano, material, mas de todas as outras relações, não só o biológico. Esse é o homem complexo. Lá de 2006, não tempo a gente discutiu isso aqui. 20 anos esse bate-papo aí. Eu digo, vamos de 2006 pelo nome. Bom, o que a gente conclui? Não colher a conclusão desse bate-papo, basta a gente entender o seguinte: quem é esse homem? É um homem biológico, psicológico, sociológico, antropológico, filosófico, teológico, histórico, físico, lógico, pedagógico. Esse é o ser humano. Todas as áreas de conhecimento que envolvem o homem, esse é o homem. O homem, o ser humano, ele é o resultado de toda a sua história. E toda a sua história vai influenciar em todas as dimensões desse homem. Então, quando a gente fala, por exemplo, do homem filosófico, essas relações políticas, ético, moral, influencia demais. Demais. Teológico, quando a gente fala do espiritual. Histórico, que a sua história, a sua experiência de vida conta também. Então, esse homem é isso tudo aqui. Ele não é um homem que a gente olha, um homem cabeça, um homem joelho, de pé. Não é isso, homem. É muito mais, a gente precisa olhar para essas dimensões. É um homem que é, simplesmente porque é. Ele é um homem que conhece, está no mundo buscando se autoconhecer e conhecer tudo que está ao seu redor e suas relações. É um homem que faz, porque ele não está parado esperando que as coisas aconteçam. É um homem que faz. E é um homem que convive nas suas relações. Então esse é um homem com essas 4 dimensões, que são as dimensões da educação, que buscam formar o homem, o cidadão, um ser humano complexo. Na verdade, é o que a educação deveria primar. Isso está lá nos escritos educacionais, lá nas leis educacionais, que esse é o homem que a educação deveria formar, que a sociedade deveria buscar formar. E esse homem é que todas as áreas de conhecimento que buscam conhecer esse homem deveriam compreender também essa educação. Bom, então qual é a proposta? No final disso tudo, nós temos uma proposta. Como é que a gente
conhecer esse homem? Bom, existem duas formas. Uma através da medicina tradicional. A medicina tradicional, a psicologia tradicional, a terapia tradicional, trata esse homem de uma certa forma. Normalmente compartimentado, como se ele fosse uma ilha. Então você vai ao médico e você fala que está com uma dor de cabeça. E aí o que você faz? O médico dá um remédio para dor de cabeça. Normalmente, se for algo muito grave, é só dor de cabeça. Bingo! Melhor médico do mundo, acertou. Mas às vezes você está com a sua coluna cervical comprimida. Você já tomou todos os remédios do mundo. E essa dor não passa. Só que ele vai começar a investigar a tua cabeça. Porque aquele médico que te deu o remedinho, ele já não satisfeito, porque ele não conseguiu resolver, você voltou lá reclamando, ele te mandou para o médico especialista em cabeça. E aí, cabeça, a gente tem uma série de coisas, né? Pode ser boca, aí o dentista, pode ser ouvido, o oftalmologista, ou o otorrinolaringologista, pode ser boca, também o otorrino, e nariz, pode ser vista, que vai ser o oftalmologista, pode ser cerebral, que vai ser o neurologista. Olha só, uma série de coisas, você tem que investigar isso tudo, porque cabeça, olha só que coisa legal. Beleza, passei por todos eles, não resolvi o problema. E agora? É psicológico. Vai para o psicólogo. Isso deve ser algum problema emocional. E aí começa. 2 anos de terapia, sua dor de cabeça não passa. E aí você volta ao médico. Psiquiatra. O psiquiatra te dá um remédio para você relaxar o seu emocional. Ele quase te apaga. Você é apagado para passar a dor. E veja bem, gente, aqui eu não estou criticando a medicina. Aqui eu estou mostrando como o atendimento compartimentado ele se dá. Porque cada especialista que se preocupa somente com o homem físico e com o material, ele vai olhar para a sua especificidade. É sobre isso. Tem médico que tem uma visão ampla, muitos médicos. E antes de te passar o remédio, ele vai conversar contigo, ele vai entender. No final da pessoa não é remédio, cara, você dá um abraço, tem que dar um abraço para essa relação de cabeça. Eu conheço vários desse tipo. Então não é disso que eu estou falando. Não é de médico A, nem de médico B, nem de especialidade A, nem de especialidade B. Porque a gente precisa das especialidades, dos caras que estudaram profundamente sobre aquela coisa, para poder resolver o problema daquela coisa. Só que muitas vezes o problema não é aquela coisa. E aí eu vou dizer sobre mim mesmo. Essa dor de cabeça que eu estou contando que não acabava muito, ela estava acontecendo comigo. E eu fui ao otorrino, ao hospital, fui a tudo, dentista, enfim, e a dor não passou. Até que certo dia, a minha otorrinolaringologista, que esse nome é até complicado de falar, já cansada de pesquisar um monte de coisa em mim, falou: você tem alguma coisa contra a acupuntura? Eu falei: não, muito pelo contrário, eu adoro esse tipo de terapias holísticas e tal, eu gosto de sobre essa coisa. Eu falei: então vou te indicar para uma acupunturista. E aí ela fez a solicitação, fez o pedido e eu fui procurar. A acupunturista tinha uma chinesinha médica da medicina tradicional chinesa lá em Ipanema. Enfim, não vou lembrar o nome dela, o nome chinês complicadíssimo, ela tinha todo o sotaque, apesar de estar mais de 20 anos no Brasil, ela tinha todo o sotaquinho chinês. E eu cheguei lá falando da minha reclamação com tudo que eu já tinha passado. Eu já tinha ido para todos os médicos, estômago, ortopedista, para tudo, urologista, enfim, uma série de médicos. Cheguei lá, ela olhou para mim e falou: olha, eu vou, você está com dor de cabeça, eu vou cuidar dessa dor de cabeça agora. Vou tomar uma aguinha na sua cabeça, para passar sua dor e tal, mas eu vou precisar que você. Deixa eu ver tua língua. Falou assim para mim. Eu botei minha língua para fora. Aí ela falou: olha, eu vou te passar uma ressonância magnética da sua cervical. E depois você volta aqui na próxima sessão com isso aí. E aí eu vou ver o que você tem. Então,
estou suspeitando de algo diferente que não é na cabeça. Maravilha, fui lá, fiz a ressonância. E olha, eu já tinha feito ressonância da cabeça, da face do rosto, mas nunca da cervical. Já feito da face dessa pesquisa toda que eu tinha feito, o neurologista tinha pedido, né, o recorte todo da parte cerebral, e a minha otorrinolaringologista pensou que podia ser seduzir, pediu da face do rosto. Eu já tinha feito ressonância, ela pediu da cervical. Quando eu cheguei lá na próxima sessão, com a minha ressonância pronta, ela olhou e mostrou aqui, ó, você tem 5 hérnias de disco. Elas estão comprimidas e isso está dando dor de cabeça. Eu vou começar a fazer as agulhinhas agora na sua cervical. Na primeira sessão, eu já saí sem dor de cabeça. E aí a gente está falando aqui de uma medicina diferente da medicina que a gente atua aqui. Uma medicina que, apesar das especializações que existem também, ela é acupunturista. A especialidade dela não é neurologia, não é cardiologia, a especialidade dela é acupuntura. Só que ela consegue enxergar o ser humano de uma forma global. E ao enxergar de uma forma global, ela foi entendendo que o problema poderia não ser cabeça, que outras partes do sistema poderiam estar influenciando naquela minha dor de cabeça. E ao atuar naquele ponto, a minha dor de cabeça acabou. Eu ainda fiz 20 sessões para poder bater o martelo de que está bom, e nunca mais eu tive dor de cabeça. Algo que, inclusive, eu nunca tinha tido antes. Eu nunca tive dor de cabeça na minha vida. Uma coisa incrível. Coisas que eu nunca havia experimentado. Dor de cabeça e dor de dente, que até hoje, graças a Deus, eu nunca experimentei esse tipo de dor. E dor no ouvido também. São dores que eu nunca experimentei na minha vida, inclusive são dores horríveis, como dores de rim também, perto do rim. Eu nunca experimentei esse tipo de dor. Eu tenho um parto, não sei o que. Eu nunca experimentei esse tipo de dor. A dor de cabeça era uma. E aí eu comecei a experimentar por conta dessa hérnia de disco, que foi resolvida por uma visão mais ampla que a medicina chinesa me trouxe. Agora, se eu precisasse fazer uma cirurgia na minha cervical, ia ser ela? Claro que não. Ela conseguiu fazer um bom diagnóstico porque ela me enxergou o tempo todo. Mas se eu precisasse fazer uma cirurgia, ela ia mandar para um especialista. Então, eu não estou aqui dizendo que ela é melhor ou que ela é pior. Ela me olhando como um todo, conseguiu chegar a um diagnóstico mais perto do que eu me... Mas perto não, assertivo daquilo que eu tinha. E se precisasse de uma intervenção mais especializada, com certeza ela iria me indicar para que eu fizesse. Ok? É sobre isso. E você tem medicina tradicional chinesa, e você tem também medicina ayurveda, então medicina indiana. Ah, mas só tem essas? Não, os nórdicos também têm sua forma de medicina. Enfim, eu trouxe aqui alguns exemplos que existem sistemas de saúde no mundo inteiro, que não é somente esse sistema de saúde que nós estamos acostumados a conhecer como tradicional. Você tem uma doença, você toma um fármaco, e a partir desse fármaco você tem um resultado paliativo daquilo que você está sentindo. Então existem coisas além disso. Então, para a gente compreender que para cuidar desse homem complexo, não basta você conhecer uma parte, você tem que conhecer o todo. Bom, na parte emocional também tem aquilo que é tradicional e aquilo que é global, porque holístico, enxerga como um todo, o outro vem de todo, né, completo. E aí você tem as terapias tradicionais, por exemplo, de psicólogos, uma psicanálise tradicional, clínica, hospitalar, psicopedagogia, vai chegar a resultados? Sem dúvida nenhuma, vão chegar a resultados, mas só existe essa forma? Não, porque a gente vai estar olhando o ser humano, no caso da psicologia, e emoção e sentimento, e às vezes estão deixando de enxergar outras coisas que estão relacionadas, estão mexendo com esse emocional, que pode ser biológico, mas aí ele já não olha mais para o biológico, porque é o papel dele. Quando eu estou trabalhando com a terapia integrativa, a gente olha inclusive as energias. Você fala, mas energia, esse negócio não é diferente não. Cara, se você
você não conseguir entender que seu corpo é feito de átomos, e que átomo é elétron, prótons e nêutrons, e que elétrons, prótons e nêutrons são partículas positivas e negativas, aí, né, a gente tem que voltar lá para estudar ciência. E se é energia, você precisa cuidar também da energia do seu corpo. E as terapias integrativas cuidam disso de várias formas, através de cheiros, através de tato, através de tato. O que é o tato? A massagem, por exemplo, é você resolver o problema energético do seu corpo a partir do tato. Você vai fazer uma série de tipos de massagens, você vai resolver o problema. Então, o problema nas minhas esqueci. Você faz lá com a clínica lá. Massagem. Não. Os fluidos do sangue. Drenagem linfática. Na drenagem linfática, olha só, coisa básica que eu esqueci. Na drenagem linfática, nosso corpo tem um sistema de linfa, um sistema bom, um sistema sanguíneo, que é por onde as toxinas do sangue elas são despejadas. Então, parte dessas toxinas entra no sistema linfático, às vezes está interrompido, e eu preciso fazer uma massagem ali para que eu possa drenar essa linfa, para que ele possa soltar essa linfa. Aí você vai soltar pelos poros, vai soltar pela uretra, enfim, mas vai soltar toda aquela sujeira através de uma massagem. A drenagem linfática nada mais, nada menos do que uma massagem. Você às vezes tem uma contratura, que muita gente chama de forma errônea de nódulo. Estou com um nódulo aqui nas minhas costas. Na verdade, o nódulo não é um câncer, é algo maligno, mas uma contratura, ou seja, seus músculos embolados, ficaram aquela bolinha ali, aquilo está impedindo você de mexer o seu braço, está doendo, você vai fazer uma liberação orofacial, uma massagem específica, você vai apertar aquilo ali, absorver aquele nódulo, você vai resolver o seu problema. Isso é medicina integrativa. É você compreender o seu corpo e atuar em cima dele. Isso é liberar energia travada no seu corpo. Tanto com relação a linha, quanto com relação a contraturas, ele vai. Mas só existe tipo de energia? Não, existem energias, outros tipos de energia. Nosso corpo é coberto de energia. Ok? Então, as terapias que o sistema de saúde são chamadas agora de sistemas integrativos ou complementares. Mas, na verdade, o tipo de medicina que já existe, o terapia que existe secularmente ou milenarmente, que são as terapias holísticas. Aí muita gente associa o holístico com o esotérico, não tem nada a ver, é completamente diferente, porque tratar do holístico é tratar do todo, é você olhar o problema e você, em vez de analisar sobre o aspecto daquele local onde a situação está ocorrendo, você entender o todo para chegar ao diagnóstico, uma conclusão daquilo que está acontecendo. Isso é o holístico. Integrativo por quê? Também, integra tudo, uma visão integrada, não uma visão compartimentada. Ok? E ela é chamada de complementar por quê? Aí é uma coisa mais específica do sistema de saúde, porque você não pode abandonar, e também é uma coisa que a gente fala, a medicina tradicional. Então, se você tem um tratamento com a medicina tradicional, você vai continuar com aquele tratamento e vai fazer uma terapia complementando a medicina tradicional. Um exemplo, eu tenho dor de cabeça, então eu tomo um remédio para passar dor de cabeça. Posso estar com uma coisa inflamada, posso estar passando um antibiótico, ok, mas junto a isso, eu vou fazer, por exemplo, uma massagem, eu vou fazer, por exemplo, uma acupuntura, eu vou fazer algo para complementar aquele tratamento da medicina tradicional. Por isso é chamada de complementar, e nenhuma terapia se exibe do tratamento tradicional. É muito importante isso ficar muito bem claro. Por quê? Quem vai diagnosticar corretamente é o tratamento tradicional. Por exemplo, a médica ela suspeitou pela minha língua que eu estava com problema na linha cervical. Mas só quem comprovou aquilo foi a ciência. Eu fiz uma ressonância magnética, na ressonância, claro, foi provado
RPG, que eu fiz também, poderia ser uma fisioterapia tradicional, poderia, eu fiz também. Na verdade, quando você está no desespero, você está fazendo tudo, né? É igual quando você está passando por problema, não é um problema espiritual, você vai no centro espírita, você vai na igreja católica, você vai na igreja crente, você reza pro ayatolá, aí você vai fazendo tudo, você está no desespero, você ainda não tem um foco principal, então te mostra um problema, você quer resolver tudo de qualquer jeito. É tipo assim, então eu fui fazer tudo. A médica passou para mim a acupuntura, mas passou para mim também a fisioterapia que eu fiz, e passou para mim também o RPG. Então fiz todas as sessões bonitinhas, fiz sessões de acupuntura, fiz umas 40 de fisioterapia, fiz umas 20 de RPG, e aí eu não sinto mais nem dor na cervical, nem cansaço, e também não sinto mais dores na cabeça. Mas diga-se de passagem também eu perdi 45 quilos. Então, talvez aquela dor da coluna toda aconteça do meu peso, né? Então, é aquele cuidado com a saúde. Eu não estou falando aqui sobre a saúde, mas eu também estou cuidando da minha saúde. Então, hoje, eu estou buscando cuidar da minha saúde e prestando atenção nessas coisas. E olha que eu me lidava com saúde. Bom, aí aqui tem os vários nomes que eu falei para vocês que são chamadas as terapias complementares, né? A palavra holística, né, vem da palavra grega todo, que significa, né, completo, inteiro, todo. Holística é só isso, não tem nada a ver com esotérico, com o sobrenatural, ocultista, satanista, enfim. Vamos estudar, vamos ler o dicionário. Bom, práticas integrativas e complementares em saúde. Isso é que eu tirei do governo do .gov, mostrando que o sistema de saúde brasileiro já acolheu as terapias integrativas. Então, estou mostrando aqui o texto que fala sobre isso, e hoje está integrado no sistema público, de forma gratuita, algumas redes particulares, alguns planos também aceitam, como por causa de acupuntura e entre outros, então já estão aceitando alguns procedimentos, mas são 29 hoje no total. Então, são 29 tipos de práticas pelo SUS, de forma integral e gratuita. E aqui a gente tem tudo que você pode fazer hoje lá no Sistema Único de Saúde: yoga, termalismo, naturopatia, musicoterapia, homeopatia, bioenergética, fitoterapia, enfim, uma série de coisas, reiki, até reiki, quiropraxia, ozonoterapia, osteopatia, enfim, são 29 procedimentos diferentes de terapia integrativa complementar que o Sistema Único de Saúde oferece. Então, se você se sente confortável com esses tipos de terapias, você pode agregar junto ao seu tratamento da medicina tradicional também o da medicina chinesa. Então, o da medicina chinesa, perdão, as terapias integrativas que tem, por exemplo, aqui, ó, a Ayurveda, que é a medicina indiana. Você tem a acupuntura, que vem da medicina chinesa, enfim. Então, chinesa, Ayurveda, está tudo aqui misturado. Você pode, a fitoterapia, que são os remédios através dos chás, das plantas. É possível um naturopata, um homeopata, um terapeuta holístico, lá na rede única de saúde, Sistema Único de Saúde, te faça uma prescrição de um chá para você tomar por determinado tipo de problema que você tem. Não retirando dali, por exemplo, o remédio que você tem que tomar. Então, por exemplo, eu estou com prisão de ventre, vou tomar um chá para ajudar a soltar. Vou tomar um remédio para soltar também, para regularizar o meu intestino. Estou com dor de cabeça, da mesma forma, estou com problema urinário, da mesma forma, gástrico, enfim, uma série de problemas que você pode ter, que o chá, aquele chazinho da vovó,
a gente resolvia, antes mesmo de existir determinados remédios que os índios, né, brasileiros já utilizavam, que algumas culturas, né, escravos do Brasil utilizavam, que simplesmente em um determinado momento o mundo resolveu achar que só a ciência resolvia, e a ciência veio muito depois desse tipo de tratamento, porque se a gente for falar em ciência, a ciência é do final do século XVIII, século XIX, que a gente tem conhecimento do que é efetivamente ciência. E antes disso, a gente tinha até medicina, de uma forma muito arcaica, começou lá no século IX, X, XI, mas de uma forma extremamente arcaica. Já se fazia isso muito antes dessa medicina existir, muito antes da ciência existir. Então, sim, o ser humano viveu tantos milhões de anos sem ciência. E só porque agora existe uma ciência, todas as outras coisas vão precisar ser descartadas, só porque você não consegue provar que aquilo é verdadeiro, uma vez que já foi provado por experiência, por prática, que aquilo em determinado momento já funcionou. Então, assim, é só para reflexão, só para observação. Estou dizendo que você tem que largar tudo e correr para a fitoterapia. Mas para a gente entender que tem coisas que já resolviam problemas das nossas vidas, desse homem complexo, que até hoje a medicina não consegue resolver. Então, só para a gente parar para pensar se vale a pena, então, a gente lançar mão de todas essas oportunidades que nós temos em relação à saúde, compreendendo o ser humano como um homem completo, como um homem complexo, que não é só o biológico, físico, e a partir daí, então, a gente poder dar o devido tratamento a esse homem. Ok? Bom, a referência, como eu tinha colocado para vocês, do aumento do Demásio, o ócio criativo, todas as outras diferenças estão nos próprios corpos do texto. E, bom, meus contatos aqui, se vocês quiserem mais alguma informação, lembrando que todo o material sempre envio para vocês pelos contatos, então vocês vão receber essa palestra, vão receber os materiais que estão falados aqui. E depois vocês ficarem tendo alguma dúvida, eu estou com o meu WhatsApp aberto para responder qualquer tipo de bate-papo que vocês desejarem. Tá ok? Bom, então está finalizado o nosso bate-papo, finalizado com hoje a nossa palestra. Okay? Quem gostou, bate palma! Tá valendo? Hoje é uma coisa que a gente não sabia, né? Que está no nosso dia a dia e a gente não tinha noção. Então, essa palestra de hoje ela foi bem esclarecedora, foi muito interessante. E eu espero que todos tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais, né? E você que está aí na internet, se você gostou da nossa palestra, vem assistir ao vivo aqui no Espaço Capacitar, toda terça-feira, a partir das 19 horas. Estamos aqui na rua Vitor Alves, número 2096, sala 104, em Campo Grande. Você é o nosso convidado, não deixe de vir, tá? Muito obrigada pela presença de todos que estão aqui, pessoalmente. Muito obrigada para quem está nos assistindo pela internet, pelo YouTube. E que na terça-feira que vem estaremos novamente aqui reunidos para mais uma área de conhecimento. Obrigada e boa noite!